A paz do Senhor, meu prezado irmão, amigo em Cristo Jesus, você que está conosco através desse canal, um canal de aprendizado da Palavra do Senhor, através da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica sempre é uma fonte inesgotável de aprendizado. Estamos estudando esta lição muito importante a respeito da fragilidade humana, a vida de Jó e a soberania divina. Uma lição escrita pelo escritor José Gonçalves, de uma maneira muito bela e maravilhosa. Ele vem abordar para nós toda a vida de Jó, os dilemas, os dramas, as perdas, mas também as vitórias e as conquistas. E na lição de hoje, a lição de número 3, Jó enfrenta uma grande e dura realidade, o confronto de Satanás. Jó e a realidade de Satanás. Coube a mim a explanação sobre este personagem, um coadjuvante da história de Jó. Satanás foi ali um agente do mal para perturbar e para tentar frustrar os projetos e os desígnios da vida de Jó. Porém, de uma maneira muito bela e muito poderosa, Deus está acompanhando toda esta história, todo este cenário de destruição, de tragédias, de catástrofe, e percebe que a ação de Satanás não pode frustrar a confiança e a fé que Jó tem no seu Deus. A história é baseada no livro de Jó, um livro poético, um livro dramático, mas ao mesmo tempo uma história maravilhosa que nos ensina como vencer os obstáculos da vida e como enfrentar a Satanás e de frente, entendendo que mesmo diante das adversidades em que há uma operação do maligno, Deus nunca permite que sejamos desamparados ou vivamos à mercê das ações do maligno e do adversário. O texto áureo está em Jó, capítulo 1, versículo 6. Toda essa história é a história de um homem de Uz, um homem temente a Deus, servo de Deus, que passa a viver na pele, a enfrentar a dura realidade de um ser totalmente maligno, de um ser totalmente do mal, das trevas, que visa destruir a vida deste homem de Deus. O texto áureo diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó capítulo 1, versículo 6, até o versículo de número 22. São as ações iniciais deste ser angelical, porém do maligno, desse ser das trevas, que visa destruir a vida de Jó. A história vai dizer para nós que um determinado dia está ali os filhos de Deus se apresentando diante de Deus para prestar a sua adoração. E veio entre eles um ser chamado Satanás. E este ser está ali com um objetivo, com um propósito. E Deus, que é onisciente, conhece toda a mente dos seres espirituais, como também dos seres humanos, faz uma pergunta para Satanás: de onde tu vens? E ele responde: venho de rodear a terra e passear sobre ela. Esta passagem demonstra que este ser maligno não tem residência fixa. Ele está andando nos quatro cantos da terra, na redoma do ser celestial. Ele não tem um lugar fixo. Ele age em todos os cantos. Ele e seus agentes da maldade. Quando ele diz, venho de rodear a terra e passear sobre ela, é que ele visa percorrer toda a terra, tentando destruir, matar, roubar, como diz João capítulo 10, versículo 10, quando Jesus diz, eis que o ladrão vem senão a matar, roubar e a destruir. Então o Senhor faz uma outra pergunta para ele. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém
há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Então, Satanás responde a esta pergunta feita pelo próprio Deus, o Ser Todo-Poderoso, e diz: olha, Senhor, porventura teme Jó ao Senhor debalde? Porventura não o cercaste tu de bens, de fazendas, de gado, e não tem observado que toda a sua casa e as suas obras têm aumentado na terra? Mas estende tuas mãos e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Veja a perspicácia de Satanás ao confrontar Deus e as suas bênçãos sobre a vida de Jó. Veja que este ser maligno, ele tenta confundir a mente de Deus, dizendo: claro, o Senhor deu tudo para ele, o Senhor o cercou de bens, de gado, as suas fazendas, a sua casa tem aumentado cada dia mais. Então Deus diz para Satanás: olha, Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Deus dá uma permissão para Satanás. Somente não estenda a tua mão na vida de Jó. E Satanás saiu urgente da presença de Deus, porque o objetivo dele era confrontar Deus acerca da vida de Jó, tentando, quem sabe, desconstruir um pensamento na vida, no coração de Deus sobre a vida de Jó, dizendo que Jó só o servia porque tinha bens que recebera do próprio Deus. Segundo as Escrituras, este ser maligno é real, é portador de personalidade e nós só venceremos com as armas espirituais. A introdução diz assim que uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que Satanás existe, ele é um ser real e todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade desse ser maligno. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, neste caso Jó, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Veja que em todas as circunstâncias da adversidade que aconteceram, que ocorreram na vida de Jó, Deus não permite que Satanás se apresente a Jó, porque ali estava apenas uma ação espiritual e não humana de Satanás. E nesse aspecto, o livro demonstra como Satanás, mesmo não se apresentando de uma maneira física para nós, pode interferir na vida humana, com suas ações, com as suas setas, com os seus desígnios e projetos maldosos, com a sua perspicácia, com a sua visão de ataque, usando os demônios, usando pessoas, usando ações naturais da vida para nos perturbar e para nos tirar da presença de Deus. Então este livro demonstra para nós toda essa ação e esta figura maligna de Satanás. E o que o livro de Jó revela para nós? A primeira coisa que ele revela é a natureza de Satanás, a natureza dele. E a sua natureza, ela é dividida em alguns aspectos. O primeiro aspecto é que ele é um ser espiritual. Ele não procura provar a origem do diabo, este livro de Jó, não. Mas ele procura demonstrar que é um ser real. E ele destaca algumas características que nos permitem conhecer melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, ou seja, na mesma ação dos anjos. Os anjos estão nas esferas celestiais. Os anjos têm uma velocidade muito grande. Mesmo que eles não sejam seres onipresentes,
mas eles podem percorrer grandes espaços, grandes quilômetros de distância em curto tempo. E segundo diz a palavra em Lucas capítulo 18, capítulo 10, versículo 18, melhor dizendo, Deus falando a respeito de Satanás, ele dizia, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, ou seja, rapidamente. Segundo dizem os estudiosos, a velocidade de um relâmpago é de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, é muito rápido. Quando você ouve o estrondo do relâmpago, o trovão, já aconteceu a chegada desse relâmpago no lugar pelo qual ele está designado a descarregar toda a sua energia. Então, colocando essa mesma passagem, quando Jesus diz, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, ele está dizendo que ele pode percorrer grandes quilômetros de distância a um curto tempo. Isso demonstra que ele é um ser angelical, mesmo que esteja na categoria de demônios, na categoria de anjos caídos. Tá? Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas sim à dimensão sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Outra coisa, este ser é um ser criado. Satanás é um ser criado, não é um ser eterno, como Deus é eterno. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é eterno. Ele foi criado pela mão de Deus, pela palavra de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que ele era chamado de Lúcifer, ou seja, esse ser chamado Lúcifer era chamado de anjo de luz. Era o chefe das hostes angelicais, pelo qual enganou uma terça parte do céu, dos anjos celestiais, ele carrega com ele para serem os seus súditos, os seus demônios. Ao contrário de Deus que criou todas as coisas, o anjo que se tornou o ser maligno teve uma origem, e a sua origem é em Deus. Nem sempre ele foi o que ele é hoje, já foi bom, já esteve a serviço de Deus, já esteve amando do Senhor. Por isso, o livro revela que ele tem ações limitadas em Deus. Ele não pode chegar na presença de Deus e ultrapassar a autoridade. Tanto que você percebe que, primeiramente, ele não fala com Deus. Deus que fala com ele. Isso acontece quando os súditos chegam diante do rei, ele só menciona uma palavra se o rei se reportar a eles, se o rei disser alguma coisa a eles. Então, até nisto, ele tem uma percepção de que Deus é um ser maior, de que Deus é um ser grandioso, é um Deus que pode ser que tem que ser respeitado. E isso não dá a ele o direito de falar quando ele quer. Ele só fala quando Deus permite que ele fala. E como ele não é autoexistente, ele é semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada, ou seja, foi criado para um fim e ele terá o seu destino, conforme diz o livro de Apocalipse, que ele será amarrado, será preso e no final de todas as coisas, no juízo do trono branco de Deus, ele será lançado com os demônios e com aqueles que não servem a Deus, que não serviram a Deus, que morreram sem Cristo no lago de fogo. Ele também é um ser dotado de personalidade. É uma pessoa que se apresenta como tal, ou seja, ele sabe o que está fazendo. Não é um ser que faz aquilo que dá na telha, não. Ele é calculista, ele é detalhista e ele sabe o que pode nos atingir. E as coisas que nós nos apegamos. Veja, ele olha para Jó e percebe que Jó poderia estar servindo a Deus, não porque Deus era Deus, mas ele tenta, na sua ação, desconstruir em Jó uma fé inabalável. Ele tenta tirar de Jó uma convicção permanente. E nessa visão, ele vai dizer, vou atingir primeiramente os bens materiais,
depois vai atingir os seus filhos e também vai atingir a sua esposa. E tudo isso ele percebe, ele conhece, e de repente, na sua visão maligna, ele tenta desconstruir o projeto de Deus na vida de Jó. Então ele comenta as coisas com Deus com argumentos. No livro, além de expressar verbalmente, ele também demonstra possuir conhecimento. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia, quando disse que não devemos ignorar os ardis de Satanás, conforme diz 2 Coríntios 2:11. Assim, Satanás usou seus conhecimentos para atacar Jó. Lembremos quando a Bíblia vai nos dizer sobre a tentação de Jesus por ocasião de Jesus estar jejuando. Quando ele se apresenta para Jesus e ele coloca à disposição de Jesus algumas ações que poderiam ser praticadas por Jesus, algumas possibilidades, mas Jesus está ali, firme e forte, e rejeita toda e qualquer proposta de Satanás e dá a ele um ensinamento. Quando ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando ele diz também, vai-te Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Quando ele também lhe diz a Satanás, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus sabia qual era a visão do maligno e ele desconstrói toda a ação do maligno e demonstra para ele que não é do jeito que ele quer, não é da maneira que ele pensa, mas é da maneira que Deus deseja para nós. Mas as suas ações são ações que provocam sempre tragédias, destruição, porque esta é a missão dele. Jesus vai falar e compara Satanás como ladrão, em João capítulo 10:10, porque o ladrão não veio somente para matar, roubar e destruir. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações, é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza dele provocar dor e sofrimento aos seres humanos. E nesse livro de Jó, demonstra como ele pode agir para atingir o coração do ser humano. Veja aqui no capítulo 1 e no versículo de número 13, que diz assim: E sucedeu um dia em que os filhos de Jó e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam, Jó, e as jumentas passiam junto a eles. E eis que deram sobre ele os sabeus, e os tomaram. E aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Então ali ele começa a atacar os bens de Jó e os moços que estavam a serviço de Jó. E estando ainda falando a segunda tragédia, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a notícia. Outra ação de Satanás. Mesmo que ali Satanás está trabalhando na natureza também, mas tudo sob a permissão de Deus, porque ele não pode agir em determinadas áreas sem Deus permitir. Outra tragédia, estando ele ainda falando, veio a outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Outra tragédia, estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando agora os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa. A casa caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova.
Ou seja, um atrás do outro, trazendo tragédias e mais tragédias, notícias de tragédias. Então, Jó, quando ouve aquilo, se levanta, a Bíblia diz que ele rasga o seu manto, rapou a cabeça e se lançou sobre a terra e tem uma atitude nobre. Veja que aqui, Satanás já começa perdendo. Inicialmente ele acha que está ganhando, mas quando Jó ouve essas notícias, talvez Satanás dissesse assim: agora ele vai blasfemar contra Deus. É agora que eu vou fazer Deus ficar decepcionado com ele. Mas o texto vai dizer que depois que ele ouviu todas essas notícias trágicas, essas informações ruins, ele então levanta-se do seu lugar, rasga o seu manto, raspa a cabeça, se lança na terra, mas ele adora ao Senhor, versículo de número 20 do capítulo 1. A ação de Jó, diante de todas essas notícias, é adorar ao Senhor. Porque rasga o seu manto, porque raspa a sua cabeça, porque se lança sobre a terra, porque esse era um comportamento de todo adorador daquela época. Quando ouvia uma tragédia, o primeiro passo era se humilhar, era tirar de si toda aquela capa, toda aquela vestimenta de orgulho e se prostrar com o rosto no pó para buscar aquele que poderia mudar o cativeiro. E no versículo de número 21, outra decepção para Satanás, quando Jó diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, Jó reconhece o seu estado de miserabilidade. Jó reconhece o seu estado de penúria. Jó reconhece o seu estado de impossibilidades, impotência. Mas neste mesmo ato de reconhecimento de sua fragilidade humana, Jó reconhece que Deus é que deu todas as coisas. E o versículo 22 vai dizer, para dar um tapa no rosto de Satanás: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O diabo, não ficando satisfeito com esta ação natural das coisas que todos nós podemos passar por tragédias, por perdas, Jó também toca no corpo, ou melhor, Satanás também toca no corpo de Jó. E a Bíblia diz que ali Jó fica doente. Mas antes disso, quando esse primeiro ato acontece, de toda essa ação de tragédias, e Jó continua buscando a Deus e reconhecendo a figura de Deus, a Bíblia vai nos dizer que de uma outra forma, de uma outra maneira, um outro dia, Satanás se apresenta novamente diante do Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Novamente. E Satanás respondeu: olha, eu venho de rodear a terra e passear sobre ela. Satanás não tem outros propósitos, não tem outra visão, não tem outra missão, senão percorrer a terra. Então disse o Senhor: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, desvia-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade, a sua integridade. Veja que Deus aqui reitera as primeiras ações de Jó antes de perder tudo. E agora, após perder tudo, Deus reitera: ele ainda retém a sua sinceridade. Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Deus se ira com Satanás naquele momento. Foi você que fez tudo isso para testar a Jó, mas veja que ele manteve-se firme. Mais uma vez, a perspicácia de Satanás entra em ação
E ele diz, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Aí o que Deus diz, estende, porém, melhor dizendo, aí Satanás disse, estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na sua face. Veja, novamente, Satanás está tentando a Deus, correndo um risco de até ser destruído naquele exato momento. Então Deus diz, estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne. Melhor dizendo, isso quem disse foi Satanás. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Veja, Satanás é nada mais, nada menos nesse ato aqui que um emissário de Deus. Por mais forte que isso seja, Deus está dando uma ordem para Satanás. Toca nos bens, ele foi lá e tocou. Toca nos ossos e na carne, ele vai lá e toca. Mas não toca na vida. E Satanás obedece. E a Bíblia diz que quando Satanás saiu da presença do Senhor, foi lá e feriu a Jó. E Jó ficou com uma chaga maligna no seu corpo, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Doente, a ponto de Jó se assentar, pegar um pedaço de telha, raspar com ele as feridas e assentar-se na cinza, para ver se as cinzas impedissem a infecção, impedissem ali que as moscas se assentassem e trouxesse algum outro tipo de enfermidade na vida de Jó. E mais uma vez nós vemos Jó sendo ali afligido. Mas a mulher de Jó chega perto de Jó e diz, ainda retens a tua sinceridade? Veja, interessante que Deus usa esta palavra para Satanás. Então, Satanás ouve de Deus, retém a tua sinceridade. E aqui talvez, numa expressão muito forte, Satanás usa a mulher de Jó. Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas Jó, um homem temente a Deus, olha para ele assim, como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, Jó não pecou. Jó é o fruto da vontade de Deus. Jó é o fruto da esperança de Deus. Jó é o fruto da ação poderosa de Deus. Jó também é o fruto da conversão fiel a Deus. Mas Satanás traz dor e sofrimento. Satanás também serve para acusar. Ele é capaz de nos acusar todos os dias. A Bíblia diz em Apocalipse 12:10 que um dia ele será preso. E ali está dizendo bem claro, foi preso o acusador de nossos irmãos, que nos acusava de dia e de noite. Uma outra ação de Satanás, as obras dele, tentar. Ele tenta Deus, ele tenta Jó, para ver se Jó peca. Uma das características do diabo é incitar e tentar para o mal. E por último aqui, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, a queda e a ruína. Veja que foram várias as tentativas de Satanás lá no Jardim do Éden, tentando destruir o projeto de Deus. Aqui em Jó, tentando destruir o projeto de Deus. Lá no Monte da Quarentena, quando Jesus está ali jejuando, tentando destruir o projeto de Deus. Depois na cruz do Calvário, tentando destruir o projeto de Deus. Por isso, o livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus mantém-se em silêncio e em oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro.
Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal, mas aqui demonstrar, através desses capítulos, a derrota de Satanás e a vitória de Deus, e a vitória de um homem que não deixou de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Jó foi submetido a uma prova de fogo, e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. Sempre esteve ali, mesmo estando em silêncio. E ao final, a Bíblia vai dizer, Jó dizendo, eu te conhecia, ó Deus, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, te contemplam. Isso demonstra o quê? Que Satanás não foi senão uma ferramenta de Deus para revelar as ações de Deus na vida de Jó. Para revelar que Jó não estava diante de Deus porque tinha bens, porque tinha tudo, mas estava na presença de Deus porque sabia que Deus poderia dar, poderia tirar, mas Deus estava sempre constante na vida de Jó. A Bíblia vai dizer que ao final Jó recebe tudo em dobro, recebe os seus bens em dobro, recebe os seus filhos em dobro, e assim abençoou o Senhor. O último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, demonstra que no primeiro estado tinha 7, 6.000 camelos, demonstra que no primeiro tinha 3,5, demonstra que tinha apenas 500 juntas de bois, aqui ele recebeu 1.000, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhos. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. O livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta a Satanás de forma real. E a partir da revelação divina na história bíblica, dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado esse fato. Não podemos sair em confronto com ele a nosso bel prazer. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos faz lembrar que todos nós estamos sob os cuidados de Deus. E quando Deus está nos cuidando, todas as adversidades e circunstâncias podem ocorrer, sejam elas humanas, naturais, sobrenaturais, espirituais, sejam elas direcionadas pelo próprio Deus, ou quem sabe por permissão de Deus, ações de Satanás na vida do ser humano. Mas, diante de Deus, todos nós, se mantivermos firmes na presença dEle e cultivando a sinceridade e a integridade, seremos vitoriosos, porque o próprio Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe, que você tenha aprendido um pouco mais desta palavra e que Deus te dê muita graça a cada dia mais. Que o Senhor esteja continuamente, e mesmo diante das adversidades da vida, do caos que se instaurar, lembre-se, Deus nunca te deixará e nunca te desamparar. E Ele mesmo vai dizer na sua palavra, pode ser que uma mãe esqueça-se do seu filho que amamenta, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Um grande abraço, que Deus abençoe.